Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs, queridas amigas, tudo bem com vocês? Depois da série Daniel, eu tenho conversado bastante com o Espírito Santo sobre o que apresentar para a gente. Qual é o tema que a gente deve discutir agora, novembro e dezembro? Muita gente hoje olha para Jesus Cristo e consegue visualizar em Jesus Cristo um Deus bonzinho. Muita gente gosta de ouvir que Jesus é aquele que é paz e amor. Jesus não incomoda ninguém. Jesus Cristo, ele é perfeito porque ele simplesmente agrada a todo mundo. O Novo Testamento não apresenta um Jesus Cristo que eu vejo o pessoal comentando hoje. Esse Jesus paz e amor, esse Jesus laissez-faire, esse Jesus bonzinho, que passa a mão na cabeça e tá tudo bem, no final vai dar tudo certo, no final todo mundo vai pro céu. A Bíblia não apresenta esse Jesus, não. Eu não conheço. Que tipo de Jesus, que tipo de Jesus Cristo você conhece no Novo Testamento? Aquele que chama os fariseus de hipócrita? Aquele que diz que quem não cortar o braço direito não vai para o céu? Ou você conhece um Jesus, paz e amor, que está tudo bem, que Deus só quer o coração? Que tal a gente discutir um pouquinho sobre o Jesus radical? Quando o Rodrigo Silva apresentou um Jesus radical, e o Leandro Quadros também disse, né, numa das suas mensagens, que ou você é radical, ou você não consegue ter um relacionamento saudável com Deus. Como assim, Renivaldo? Mas radical não é uma pessoa extremista. A palavra radical tem que ver com raiz, tem que ver com princípio. Jesus Cristo era radical. Por quê? Porque ele seguia princípios. E princípios não se negocia. Princípios não abre concessão ao mal. Jesus Cristo veio e ele se apresentou diante de Satanás. E Satanás sabia do projeto de Deus, que era salvar o pecador através da morte. E aí Satanás diz: vamos fazer uma concessão, rapaz. Você não precisa morrer. Basta você me reconhecer como Deus, prostrar-se diante de mim e o mundo é teu. Eu estou a quem eu quiser, porque é meu. Foi me entregue. Leia Lucas capítulo 4, você vai ver o diálogo de Jesus Cristo com Satanás, e Satanás pede para Jesus Cristo fazer concessão. Fazer concessão é, na verdade, você dizer assim: não, tá tudo bem, a lei é assim, a lei exige isso, mas a gente pode contornar a lei. A gente pode fazer uma concessão, uma exceção, né? Exceção, concessão, né? Vamos fazer uma exceção. Vamos abrir aqui um diálogo em que a gente cumpre a lei parcialmente, ou que a gente possa fazer uma alteraçãozinha na lei para que todo mundo se dê bem no final. Foi isso que Saul tentou fazer ao Deus pedir para que ele fosse lá e exterminasse os amalequitas, homens, mulheres, animais, tudo. Objetos, era para ser tudo entregue ao fogo. E Saul foi lá e poupou o rei, poupou as mulheres bonitas, poupou os jovens bonitos, fortes, poupou o gado gordo, o gado magro e feio, e as pessoas que ele considerou inútil, né? Segundo a avaliação dele, né? Segundo a visão dele. Então ele exterminou como Deus mandou. Mas o melhor da terra, diz o texto lá de 2 Samuel, que ele poupou o melhor da terra para Deus. Ora, Deus não queria nada daquilo, porque Deus destinou tudo ao fogo. Então vamos fazer uma concessão, vamos abrir uma exceção. Vamos poupar o rei, vamos poupar as mulheres bonitas, os jovens bonitos, e o melhor do gado vamos poupar. Então esse tipo de concessão Deus não aceita. E o Jesus radical do Novo Testamento, ele não vai abrir mão de exceções. Ele não vai abrir mão de princípios por exceções. Muita gente hoje tem um relacionamento com Deus
Um relacionamento falso é um relacionamento desequilibrado e um relacionamento instável. Por que falso? Porque ele se baseia em falsas premissas. Quando Jesus Cristo disse, se você não cortar a sua mão direita, porque ela te faz pecar, você não é digno de mim. Lógico que Jesus não está mandando cortar a mão. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ou você acaba com o pecado na tua vida, ou você não vai ter espaço no coração para mim. Quando Jesus Cristo disse, arranque o teu olho direito, ora, o esquerdo também não está vendo a mesma coisa? O que Jesus Cristo está dizendo? Ou você para de contemplar o pecado, para admirar o pecado, valorizar o pecado, ou você não vai ter espaço para mim na sua vida. Isso é radicalidade. Você tem que tomar uma decisão radical. Banir, acabar, exterminar o pecado da tua vida. Agora, só que você não tem capacidade de fazer isso, você não tem poder para fazer isso. Aí ele concede a você o Espírito Santo. Mas a decisão é radical. É sim, sim, não, não. Foi o que Jesus Cristo disse. Esse é o Jesus Cristo que a Bíblia apresenta. Aquele que não faz concessão, que não abre exceção para o mal. Ele não negocia com o mal. Ele não barganha com o mal. O caminho é esse? É difícil? É espinhoso? Vamos lá, vamos pisar os espinhos. Vamos machucar os espinhos com os pés. E aí ele diz, eu vou na frente de vocês. Eu vou pisar os espinhos por vocês. E ele morre em nosso lugar. Então essa religião moderna que hoje fica fazendo exceções, concessões ao mal, dizendo a você que está tudo bem, cuidado, porque isso aí pode estar levando você a problemas sérios de relacionamento com Deus. Então, esse canal, o canal Meu Andar com Deus, ele nasceu com um propósito, mostrar para a gente que Enoque foi vitorioso, porque a Bíblia diz que ele andou com Deus, e andar com Deus aí a gente tem que entender claramente e ler literalmente que ele andou segundo a vontade de Deus em todos os caminhos da vida dele. Sem abrir exceções, sem fazer concessões. Ele aceitou a vontade de Deus. Sim, sim, não, não. Pronto. Ponto final. Foi o que Jesus Cristo falou. Então eu agradeço a você que já se inscreveu no meu canal. E espero que esses vídeos, todos eles, ajudem você a entender o caráter de Deus, a valorizar o caráter de Deus e a buscar ter na sua vida o caráter de Deus. Quando eu disse que a gente não precisa ser igual a Daniel, porque nem Deus quer isso para mim. Agora, o que Deus quer é que eu tenha o caráter de Jesus Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, ou 2 Coríntios capítulo 3, não estou bem lembrado agora, que nós temos a mente de Jesus Cristo. Ellen White diz que ter a mente de Jesus Cristo é ter a personalidade dele, ter os princípios dele, ter a vontade dele revelada em nós. Então eu preciso ter a mente de Cristo, eu preciso ter o caráter de Deus revelado em mim. E esse canal é para que você encontre um caminho na sua comunhão pessoal com Deus, para que você entenda que ao Enoque andar com Deus, ao Abraão andar com Deus, ao Jó andar com Deus, ao Noé andar com Deus, diz o livro de Gênesis capítulo 6 que Noé andava com Deus. Então, andar com Deus é andar segundo a vontade de Deus, é trilhar o caminho que Deus traçou para nós. E Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Qualquer outro caminho que você tentar traçar para chegar a Deus, vai ser inútil, vai ser em vão. E Provérbios capítulo 16 diz que esse caminho que a gente procura traçar sozinho, o nosso caminho, é caminho que leva à morte. E o Jesus radical diz, o caminho é esse, ele é estreito. O Jesus radical vai dizer, o caminho é estreito, mas é o caminho que leva à vida eterna. Então, ao você acessar os vídeos desse canal, ao você acessar os sermões que aqui nós apresentamos, alguns deles são muito duros, é verdade. Não estou aqui para passar a mão na nossa cabeça. Não estou aqui para afagar ego de ninguém, nem o meu. Não estou buscando popularidade. Agora, eu quero, junto com você, andar com Deus. Por isso esse canal, andar com Deus, o meu andar com Deus. E aí a gente precisa ver
que Jesus a Bíblia apresenta. Então, pode colocar opinião aí no canal, tá bom? Vamos discutir. Vamos abrir um leque de discussão para a gente entender o que a gente quer no relacionamento com Deus e o que Deus quer de nós nesse relacionamento. A palavra radical tem que ver com princípios, tem que ver com origem, tem que ver com raiz. No português, né, quando a gente vai trabalhar a formação de palavras, cada palavra tem o seu radical, que é a sua raiz, a sua origem, percebe? Então, a palavra radical tem que ver com princípio, tem que ver com origem, tem que ver com raiz. E aí, se você começa a cortar as raízes, que árvore vai sobreviver se você começa a cortar as raízes? Então, às vezes, a gente vai, ao fazer concessão ao mal, a gente abre espaço para a transgressão e a justificação do mal. E é tudo que Satanás quer. É tudo que ele precisa de nós, é que a gente quebre princípios. Ou melhor, quebrar princípios não é uma palavra bem apropriada aqui, mas é fazer concessões. Ou seja, abrir uma exceção. O princípio é esse: não coma, não beba, não vista, não faça, não fale. É o que a Bíblia diz. Ele é Efésios capítulo 5, capítulo 6. Paulo vai explicar justamente essa questão. Comer, do vestir, do falar, né, da nossa vida, dos nossos pensamentos. Onde estão os teus pensamentos? E aí, quando o diabo pede para você fazer concessão, ou seja, abrir uma exceção, tudo bem, o caminho é estreito, mas vamos fazer um atalho por aqui. Aqui tem muitas pedras, aqui tem muito espinho, aqui tem uma lama, aqui tem um atoleiro. Não, vamos dar a volta aqui. E aí essas concessões, essas exceções, é que levam você à transgressão, a justificar o mal, a valorizar o mal e a desobedecer a Deus. Então coloque sua opinião aí. Diga o que você acha disso. E nesse mês agora, nesse mês de novembro e dezembro, nós vamos então discutir um pouquinho sobre o Jesus radical. Mas antes da gente começar essa série, que deve ter uns 10 vídeos, eu quero conversar um pouquinho com você sobre uma outra frase de Jesus Cristo que é muito preocupante para mim, e eu tenho analisado bastante essa frase, e o Espírito Santo já me pediu algumas vezes para conversar um pouquinho com vocês sobre ela. Deus está procurando adoradores. Vamos orar e vamos conversar um pouquinho sobre essa frase. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. E diante de Ti quero viver para sempre. Obrigado por cada pessoa inscrita nesse canal ou não inscrita nesse canal, mas que dia a dia assistem a esses vídeos, a esses sermões, e têm se voltado para o Senhor para compreender mais a Tua vontade, compreender os Teus caminhos, os Teus princípios e ter na nossa vida o Teu caráter. Ajuda-nos, Pai, e abençoa-nos. Precisamos desesperadamente da ação plena do Espírito Santo em nossa vida, porque sem Ele nada podemos fazer e nada podemos ser. Jesus Cristo diz que não podemos fazer nada sem estar ligados à videira. Então, Senhor, ajude-nos a manter o nosso nome escrito no livro da vida. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer em Jesus Cristo e na Tua palavra. E nesse momento queremos abrir o Teu livro santo. Então fale conosco, abençoa-nos, ilumina-nos, dá-nos entendimento pleno da Tua palavra. Dá-nos compreensão do Teu livro, Pai, e da Tua vontade para cada um de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, manifesta a Tua glória a todos nós. Precisamos também, Senhor, do nosso pão diário. Precisamos de saúde, precisamos de solução para os nossos problemas e os nossos dilemas. Temos problemas socioemocionais,
problemas culturais, problemas de relacionamento com o nosso próximo e conosco mesmo. Pai, cura a gente. Purifica-nos com o precioso sangue de Jesus Cristo. Lava-nos de todo o nosso pecado. Lava-nos desse eu egocêntrico e egoísta, que tantas vezes tenta fazer concessão ao mal. E dá-nos, ó Pai, um novo coração. Nós te pedimos a tua bênção, meu Deus, e te agradecemos desde já no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, então abra a sua Bíblia. João capítulo 4, não é? Nós vamos ler os versículos 23 e 24. Verso 23. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24. Deus é em espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amados, a frase é: Deus está procurando adoradores. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google para ver quantos cristãos existem no mundo. Interessante, 2,18 bilhões de pessoas no mundo declaram-se cristãs e professam fé em Jesus Cristo e fé em Deus e fé na palavra. Percebam, 2,18 bilhões de pessoas declaram fé na Bíblia, fé na morte de Jesus Cristo, fé na ressurreição, fé no retorno de Jesus Cristo a essa terra, fé em Deus. Observe. E é para esses 2 bilhões que Jesus Cristo está dizendo que Deus está procurando adoradores. Por que Jesus Cristo? E olha que Jesus Cristo está falando aqui com a mulher samaritana e ela se declarou descendente de Jacó. Portanto, ela era uma hebreia, ela era uma judia. Só que os judeus do norte não concordavam com os judeus do sul. Os judeus do sul diziam que o lugar certo de adoração era em Jerusalém. E que Deus só aceitava adoradores que seguissem as regras, os princípios estabelecidos por Deus em Jerusalém. Salomão construiu um templo em Jerusalém. Então os judeus fizeram de Jerusalém o centro da adoração. E quando Jesus Cristo vai dizer no capítulo 24 de Mateus que o templo vai ser destruído, que a casa vai ficar deserta, que é uma das frases duras que Jesus Cristo fala, do Jesus radical que a gente vai analisar, não é? Ele diz: a casa de vocês vai ficar deserta. Então, o povo se escandaliza e quer apedrejar Jesus e quer matar Jesus Cristo. Por quê? Porque eles fazem da igreja, do templo de Jerusalém, reconstruído por Zorobabel e enfeitado por Herodes. Então, esse templo ornamentado, belo em sua aparência exterior, estava cheio de pessoas que estavam apresentando a Deus o quê? Uma adoração? Não, porque Jesus Cristo disse que a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adoram a Deus, não em lugar A, em lugar B, em lugar C, porque a verdadeira adoração não está relacionada a um lugar, está relacionada a uma pessoa. Nós não adoramos igreja, nós adoramos o Deus que criou a igreja. Nós não adoramos o Deus, nós não adoramos a lei, nós adoramos o Deus que criou a lei, que estabeleceu a lei. O objeto da nossa adoração não é um lugar. A questão que Jesus Cristo está discutindo com a mulher samaritana é esta. Os samaritanos, judeus do norte, os judeus do sul, estabeleceram que Deus tinha lugar para aceitar a adoração. Se a gente adorar aqui, Deus vai aceitar.
É igual existe hoje os crentes, né, que dizem que Deus só aceita oração de joelhos. Existem os crentes que dizem que a mulher só pode ir para a igreja se estiver usando um pedaço de pano na cabeça. Existe igreja que diz que Deus não vai para o céu se você cortar o cabelo. Então você começa a estabelecer regras para a adoração. Quando Deus diz, você tem que adorar a Deus. Quando Jesus se apresentou a Satanás, Satanás se apresentou a Jesus Cristo e pediu adoração, Jesus Cristo foi claro com o diabo: ao teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Veja, quem é o objeto da adoração? É Deus. Ora, se Deus é objeto da verdadeira adoração, então qualquer objeto que você e eu estabeleçamos como objeto de culto não é aceito por Deus. Embora a mulher samaritana fosse sincera, e Jesus Cristo e Deus valoriza muito essa sinceridade. Observe que Cornélio, ele se prostra diante de Pedro para adorar a Pedro, quando Pedro chega na casa dele. Ele está sendo sincero porque ele teve uma visão de Deus e ele viu que Pedro era alguém especial, um mensageiro do próprio Deus. Então ele se achou no dever de se prostrar diante de Pedro. E Pedro diz, não, eu sou homem, adore a Deus. Eu sou igual a você, eu tenho os mesmos sentimentos, nós somos iguais. Então a mulher samaritana estava adorando um altar em Samaria. Os judeus estavam adorando o templo em Jerusalém. E agora Jesus Cristo vai tirar o foco do templo e do altar lá de Samaria para colocar o centro da adoração. Quem é o centro da adoração? É Deus. Então Jesus Cristo está dizendo para o cristianismo moderno: cuidado com os altares, cuidado com os centros de adoração que vocês estão estabelecendo. E você conhece, você sabe o que eu estou dizendo. Pessoas adoram suas igrejas. Estão tão presas a essa igreja que dizem, dessa eu não saio, dessa eu não mudo. E você sabe que a palavra igreja aqui eu estou usando no sentido de conjunto de ensinos, conjunto de princípios. Porque nenhuma igreja nasce sem um conjunto de regras. Nenhuma igreja. Qualquer igreja que nasce, qualquer igreja, congregação cristã que nasça nesse mundo hoje, e nasce uma por dia, nasce em cima de algum conceito de regras. Uma nasce dizendo que você não precisa devolver dízimo, outra nasce dizendo que você não pode usar calça, outra nasce dizendo que você não pode cortar cabelo, outra nasce dizendo que você tem que não ver televisão de jeito nenhum. Tem umas que nascem dizendo que você pode se juntar sem se casar. Então as concessões vão nascendo e aí as igrejas vão surgindo. Pessoas se levantando para defender determinados princípios que ele ou ela acredita, segundo o seu ponto de vista, não tem nada a ver com a Bíblia. Cuidado. Jesus Cristo vai dizer para a mulher samaritana: Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito. E a palavra espírito aqui, ela tem dois sentidos, no caso, né? Duas conotações. Primeiro, nós não precisamos de um objeto visível para adoração. Eu não preciso de uma caneta, eu não preciso de uma árvore, eu não preciso de uma foto, eu não preciso de um altar, eu não preciso de nada disso. Eu preciso crer que Deus é real e Ele está aqui. Neste momento Deus está aqui, falando com a gente, orientando a gente, iluminando a nossa mente para entender a sua palavra. E o segundo sentido, a palavra espírito aí, que tem que ver com nossos sentimentos, tem que ver com nossas emoções,
tem que ver com nossos desejos. E aí você já percebeu, né? Como é complexa essa questão. Além de eu não precisar de um objeto visível para ver Deus, para adorar a Deus, para prestar culto a Deus, eu tenho que ter uma razão para adorar. Isso tem que ver com sentimento, né? Tem que ver com emoções, tem que ver com desejo, com vontade. Então, a Bíblia nos apresenta que a verdadeira adoração, ela parte de um coração agradecido, de um coração iluminado pela vontade de Deus, de um coração iluminado pelo conhecimento de Deus. Eu não adoro qualquer coisa, eu adoro um Deus que primeiro me ama. Um Deus que ama o Renivaldo pecador, um Deus que ama o Renivaldo que tantas vezes o negligencia, tantas vezes desobedece, tantas vezes ele faz o que Deus não quer. Então eu adoro esse Deus, que apesar de eu ser desse jeito, de eu fazer coisas que magoam e ferem e fazem o coração de Deus sofrer, ele diz para mim: Renivaldo, eu te ofereço o Espírito Santo para que o Espírito Santo gere em você o verdadeiro arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Esse Deus é tão interessado em mim que eu não tenho outra razão de ser e de viver a não ser servi-lo. Então a adoração tem que ver com sentimento, sim. Agora, cuidado com essa religião que você tem que sentir dor, você tem que sofrer, você tem que fazer penitência, você tem que se chicotear. Não tem nada disso. O verdadeiro assentimento é: quem é Deus? Aí, quando eu conheço esse Deus, eu vou desenvolver um sentimento, um desejo, uma vontade imensa de conhecê-lo mais. E quanto mais eu desejo conhecê-lo, isso eu vou praticando a adoração. Porque a adoração não é você só se ajoelhar e dizer: Deus, eu estou aqui, me cura, faz um milagre, me dá uma bênção, me dê um carro, me dê uma esposa, me dê isso, me dê aquilo. Isso não é adoração, não. Isso pode ser culto, mas não é adoração. Você está achando que eu estou divagando, né? Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 1. Leia comigo a partir do versículo 10 até o versículo 16. Observe. Ouçam a palavra do Senhor. Observa. Aqui está o princípio da adoração. Conhecer Deus. João 17, versículo 3, Jesus Cristo diz que a salvação, a vida eterna, é esta: conhecer Deus. Então a mulher samaritana estava adorando um Deus que ela nem conhecia. Jesus Cristo disse para ela no versículo 19: vocês adoram o que vocês não conhecem. Ora, como é que eu vou prestar culto? Como é que eu vou... Ela estava prestando culto, no caso, né? Então, ela estava prestando uma adoração ignorante, falsa. Por quê? Porque ela não conhecia verdadeiramente a quem ela estava adorando. Por isso ela estava valorizando um altar. Um monte. É neste monte que a gente tem que adorar. E vocês dizem que é no monte lá de Horebe, lá no Monte Sinai, lá em Jerusalém. Aí Jesus Cristo vai dizer: ó, nem Monte Sinai, nem Monte Horebe, nem Monte Carmelo, nem Monte Moriá, nada. É em espírito. É com o coração que você vai adorar a Deus. É com a sua vida, com os seus sentimentos, com os seus desejos, com as suas vontades. Lembra que eu disse, até no vídeo anterior, que às vezes a gente não tem vontade de nem conversar com Deus? Deus, hoje eu não estou afim de você. Não estou afim de papo contigo. Isso é adoração. Você está adorando a Deus, você está sendo sincero com Ele. Senhor, hoje eu não estou afim de conversar contigo. Porque eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo e parece que você não tem me apresentado uma razão desse sofrimento, ou dessa questão, ou desse relacionamento, ou dessa frustração. Isso é adoração.
Porque a adoração não é um ato de você se ajoelhar e falar e lamentar, como o pessoal faz lá no Muro de Jerusalém, né? Lá tem o Muro da Lamentação. E fica o povo o dia inteiro lá. Isso não é adoração. Isso pode ser até um culto, mas não é adoração. A adoração é um estilo de vida em que você conhece a Deus e Deus toca em você, e Deus fala com você, e Deus anda com você. E no meu andar com Deus, eu vou tocando as coisas de Deus, e Deus vai tocando a minha vida, e aí a gente vai sendo transformado. E um dia Enoque, sem perceber, a porta estava aberta, ele entrou no céu e nunca mais voltou. Percebe isso? Agora vejam, ouçam a palavra do Senhor, vocês príncipes de Sodoma, e prestai ouvidos à lei do vosso Deus, ó povo de Gomorra. Verso 11. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Preste atenção, olha o que Deus está dizendo. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou cansado, estou enfatuado, estou enjoado, eu estou cansado dos holocaustos de vocês, de carneiros, de gorduras de animais, de animais cevados. Eu não tenho prazer nas ofertas de vocês, diz o versículo 11. E versículo 12. E quando vocês vêm à minha casa para comparecer diante de mim, qual é a razão disso? Quem foi que pediu para vocês apenas frequentarem igreja? Eu não quero isso de vocês. Diz o versículo 13, olha, não continue a fazer isso, porque para mim isso é abominação. Você tem que ter razão. Você tem que ter o sentimento. Por que você está fazendo isso? Por que você vai à igreja? Às vezes eu pergunto para os meus estudantes, por que você vem à escola? Especialmente para aqueles que não querem fazer nada, né? Não querem copiar, não querem, só querem conversar, bagunçar, atrapalhar o bom andamento da aula. O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? E é a pergunta que Deus faz todo dia que você vai à igreja. Por que você está aqui? Qual é a razão de você ir à igreja? Se não for, meu irmão, para conhecer Deus, se não for para encontrar-se com Deus, não vá. Às vezes algumas pessoas, e eu já disse isso num púlpito, e infelizmente as pessoas entenderam tudo errado, e eu não consegui mais pregar naquela igreja. Porque é o que Deus está dizendo aqui em Isaías, meu irmão. Minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você vai à sua igreja para bater papo, para ficar no seu celular, para ficar atendendo ligações e ficar conversando na porta do banheiro ou do lado de fora da igreja, não vá. Porque é inútil. Deus está dizendo, não quero isso. Eu não quero que você apenas venha para minha igreja, para minha casa. Quem foi que requereu isso de vocês? Aí eu disse na mensagem anterior, né? Se você não tem vontade de ir para a igreja, muita gente está dizendo aí, até de púlpito, que você não tem vontade de ir para o céu. Não é o que Deus está dizendo. Deus quer sinceridade. A verdadeira adoração, ela parte de um coração sincero. Que não nega que eu sou pecador, que não nega que eu sou mau, que não nega que eu sou muitas vezes negligente. Mas esse eu, aí a gente faz o que o publicano fez. Quando a gente se coloca diante de Deus, a gente inclina o rosto e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Essa é a verdadeira adoração. E essa é a adoração que Deus aceita, a adoração em espírito. É aquela adoração que parte de um coração sincero, que confessa, que reclama, que clama e que pede misericórdia de Deus para mudar a sua vida. Então, se você vai à igreja e você não tem esse sentimento, se você vai à igreja, mas não está disposto a mudar a sua vida, não está disposto a deixar o Espírito Santo fazer uma mudança radical no teu coração, então essa adoração não serve. Mas eu gosto do texto de João 4, porque o segundo aspecto da adoração é a adoração em verdade.
Deus odeia a mentira. Deus odeia a falsidade. Deus odeia o mal. Embora ele ame cada pecador. Agora, Jesus Cristo disse para a mulher samaritana: existe uma verdade. E eu, para adorar a Deus com a minha vida, com meus sentimentos, com meus desejos, com minha vontade, adorar em espírito, fazer do Deus invisível o objeto verdadeiro da minha adoração, eu preciso da verdade. Qual é a verdade? A salvação vem dos judeus. É como se Jesus Cristo tivesse assim, a salvação vem da Judeia. Mas, na verdade, Jesus Cristo está dizendo para a mulher samaritana que a salvação vem da linhagem de Judá. Não é da linhagem de Levi, não é da linhagem de Rúben, não é da linhagem de Simeão, não é da linhagem de Naftali, é da linhagem de Judá. A raiz de Davi, filho de Jessé. Embora a gente vai ver na genealogia de Judá uma Tamar, uma mulher que queria justiça e por isso adulterou com o próprio sogro. E o filho do sogro é o descendente de Jesus Cristo. E aí Tamar está lá na descendência de Jesus Cristo. Aí nós encontramos Raabe, a prostituta lá de Jericó, que acolheu os espias, casa com Salmão, e aí vai dar descendência aos filhos a geração de Boaz, para de Boaz nascer Jessé, né? E de Jessé nascer Davi. Percebem? Deus age em cima de uma verdade. A verdade é que Deus tem uma salvação proposta para todo pecador e a salvação está em Jesus Cristo. Agora, a salvação, ela é confirmada, digamos assim, pela palavra de Deus, a palavra empenhada com cada pecador. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas em Gênesis 2, Deus diz, se você comer da árvore, alguém vai ter que morrer. A verdade é que a lei é a própria verdade. Então Deus, ele não vai transgredir a lei, ele não vai mudar a lei para beneficiar o pecador. O pecador é beneficiado pela confirmação da lei na vida do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não adianta vocês, samaritanos, continuarem adorando bezerro de ouro. Não adianta vocês continuarem oferecendo sacrifício a Deus, enquanto vocês não reconhecerem que Deus tem um projeto, Deus tem uma salvação a oferecer a todo pecador, e a salvação vem de Judá, ou vem do Israel do Sul, né? E Jesus Cristo vai morrer perto de Jerusalém, né? Porque ele diz que nenhum profeta deve ser morto fora de Jerusalém. Mas a verdade é absoluta. Hoje nós não podemos negar a verdade. Você quer adorar a Deus negando a verdade da Bíblia? Aí a sua comunidade de fé, esse cristianismo que hoje diz que a Bíblia não é a verdade, que ela tem algumas verdades, aí você começa a rasgar páginas da Bíblia para agradar ao seu líder religioso ou para agradar o seu coração corrupto que não quer mudança. E aí Jesus Cristo disse que Deus está procurando adoradores. Só assim a gente pode entender a frase de Jesus Cristo. É uma frase radical. Uai, eu estou na igreja, eu vou à igreja, eu ofereço ofertas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu já dei meu coração a Jesus Cristo, então eu já não faço isso, eu não faço aquilo. Então você está nessa adoração falsa, em que você está fazendo coisas para comprar digamos assim, comprar
a anuência de Deus para você. E aí Deus vai dizer lá em Isaías, eu não quero ofertas, eu não quero sacrifícios, eu não quero isso, eu não quero nada disso. Vamos terminar de ler o texto de Isaías, porque o texto de Isaías termina com um convite para nós. Isaías 1, e eu quero concluir essa mensagem justamente falando desse convite, porque Jesus Cristo diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus tem um convite para a mulher samaritana e Deus tem um convite para cada um de nós. Observe versículo 14. As vossas festas de lua nova, vossas solenidades. Eu estou cansado, eu estou sofrendo demais com isso aí. Estou cansado de tanto sofrer com essas coisas. Versículo 15 diz assim, ó, pelo que quando vocês estendem as mãos, eu escondo de vocês o rosto. Deus não está presente em muitos de nossos cultos, porque não existe adoração aí. É vergonhoso dizer isso do cristianismo, e que está igrejas lotadas de pessoas clamando, pedindo bênção, oferecendo coisas para Deus, e Deus dizendo aqui, eu escondo o rosto de vocês. Tem um comentário do livro Desejar Todas as Nações e do livro Testemunhos Seletos que diz o seguinte, em muitas de nossas reuniões, não temos a presença de Deus. Por isso, nós não temos uma mudança em nosso coração. Ora, se Deus não está presente na igreja, meu irmão, quando a gente vai estudar Mateus 24, verso 37, que Jesus Cristo diz, vossa casa vai ficar deserta. É terrível. Olha o que Jesus Cristo está dizendo. Olha o que Deus está dizendo. Quando vocês se reúnem, quando vocês trazem oferta, quando vocês guardam sábado, quando vocês devolvem dízimo, quando vocês fazem holocaustos a mim, eu escondo o rosto de vocês, que eu estou cansado disso. Porque não existia razão, sinceridade, o coração não estava ali. Jesus Cristo disse, aqui em Isaías mesmo ele disse, vocês me adoram com os lábios, vocês me adoram com as mãos, vocês me adoram com os pés, vocês me adoram com coisas, mas não me adoram com o coração. Isso é adorar em espírito, é adorar com o coração. Agora, verso 16, ele diz, olha, verso 16, lavem-se, purifiquem-se e tirem do meio de vocês a maldade dos olhos e cessem de fazer o mal. O convite para a mulher samaritana, ela queria água, e Jesus Cristo disse, eu tenho uma água que purifica você, que faz de você uma fonte que jorre para a vida eterna. Eu tenho uma água que é capaz de dar a você a alegria de me servir, a alegria de adorar a Deus em espírito e em verdade. Lavem-se, purifiquem-se e parem de fazer o mal. Percebe o objeto da adoração aqui? Percebe como o próprio Deus oferece o convite e ele oferece a solução? Quem é que nos purifica de todo pecado? O sangue precioso do Cordeiro, Jesus Cristo. Agora, meu irmão, minha irmã, Deus está procurando adoradores. A mensagem para nós hoje é, Deus está procurando adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Lembrando que adorar em espírito é que você não precisa de objetos visíveis para adorar a Deus. Você não precisa de árvores, sol, lua, ou de bezerro de ouro, como os samaritanos adoravam a Deus. Nós precisamos também adorar a Deus com o coração, com um coração sincero, né? E aqui tem que ver com mente, né? Mente limpa, uma mente sincera, uma mente que reconhece os desejos do nosso coração que são maus, mas a gente procura agora conhecer esse Deus e dispostos, animados, entregamos a Ele o coração para que o Espírito Santo faça uma purificação e aí Deus passe a morar em nós. E no andar com Deus, Ele vai tocando a gente, modificando a gente, transformando a gente, para em breve
como Enoque entrou no paraíso, a gente também entre na cidade de Deus pelas portas e receba o convite de Deus: vinde benditos do meu Pai, venha morar comigo, porque eu preparei um reino para vocês desde a fundação do mundo. E essa é a verdadeira adoração. Então, meu irmão, minha irmã, o convite para Deus, o convite de Deus para mim e para você hoje é: Deus está procurando você. Assim como Jesus Cristo foi procurar a mulher samaritana, Deus está procurando por mim e por você, para sermos verdadeiros adoradores. E veja que a verdade aqui, ela está presente na comunhão e adoração. Então nós não podemos adorar a Deus desprezando sua palavra, desprezando os seus ensinos, ou tentando fazer concessões. Deus não aceita isso. Deus quer mudança, e Deus quer mudança de coração. Joel capítulo 2, versículo 12, Deus diz: rasguem o coração e não as vestes. Purifiquem-se, diz Isaías. E Jesus Cristo diz para a mulher samaritana: eu tenho a água que pode purificar você, que pode transformar você, que pode dar a você a alegria de ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aquela mulher agora, ela não tem outra coisa a fazer a não ser beber dessa água e levar essa água para os samaritanos. E diz que a cidade que ela morava toda se converteu a Jesus Cristo graças ao testemunho dessa mulher. Meu amado, minha amada, você vai deixar Deus procurar você ainda? Ou até quando Deus vai continuar procurando esses adoradores? Não quer você hoje fazer um compromisso de ser um verdadeiro adorador, de ser uma verdadeira adoradora? Você que assiste meus vídeos, você não é inscrito no canal, não quer você hoje fazer um compromisso de ser um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora? Deus está procurando adoradores. Que Ele encontre você, que Ele encontre o Renivaldo, que Ele encontre a todos nós, que possamos verdadeiramente prestar a Deus uma verdadeira adoração para a glória de Deus e para o nosso crescimento espiritual. Ore comigo. Meu Deus e Pai, se Jesus Cristo disse que o Senhor está procurando adoradores, é porque está faltando adoradores mesmo dentro do cristianismo. Por favor, Senhor, embora sejamos mais de 2 bilhões de pessoas, o Senhor ainda está procurando adoradores entre nós. E que o Senhor encontre o Renivaldo, e que o Senhor hoje encontre abrigo no coração do Renivaldo, para que a sua adoração seja verdadeira. E que o meu coração e o coração de todos aqueles que assistem essa mensagem sejamos purificados, lavados e transformados pelo Espírito Santo. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, no doce nome de Jesus Cristo. Amém.